capítulo 3? Salmo 3, amém? Né? Salmo 3. Meus amados, antes da leitura do texto, quero falar um pouco sobre o contexto. Uma pequena introdução. Ou uma grande introdução. De manhã foi grande. Glória a Deus, igreja! Vocês estão acordados, né? Amém. Meus amados, quem escreveu esse salmo? Este salmo é de Davi, amém? Este salmo é de Davi. E este salmo, meus amados, este salmo tem um contexto. Este salmo tem um pano de fundo, né? Os outros salmos também têm contexto, mas não são demonstrados aí no livro de Salmo. Está escrito aí na sua Bíblia, né? Salmo de Davi quando fugiu de seu filho. Está escrito aí? Né? Alguns salmos não tem isso não, falando que em quais circunstâncias foram escritos os salmos, mas este tem. Amém, meus amados? O Salmo 1 não tem, tá? Não tem, o livro não traz para nós as circunstâncias, né? O Salmo 2 também não tem, tá? As circunstâncias, né? O contexto. Mas o Salmo 3 tem. Amém, meus amados? E para entender, e é muito importante entender o contexto desse salmo, porque alguns pegam um salmo como este aqui para cantar tem sabor de mel, minha vingança tem sabor de mel. Né? Tem que tomar cuidado. Quem já ouviu a música Tem Sabor de Mel aí? Né? O crente se vingando dos seus inimigos, né? O crente pode cantar aquilo ali não, tá? Toma cuidado. Eu sei que passa na rádio que você gosta, tá? Mas aquilo ali, meu querido, vai contra o sermão da montanha. Toma cuidado. Tá? E este salmo fora do contexto, né, pode gerar muita coisa errada no meio da igreja. Tá? E por isso vamos entender o contexto desse salmo antes de ler e entender cada frase aqui de Davi, dessa canção aqui que Davi escreveu para o Senhor. Amém? Glória a Deus, igreja! Amém. Este salmo, né, como está na introdução, foi escrito quando Davi fugiu de seu filho Absalão. Tá? E quem era Davi? Todo mundo vai falar, pastor, Davi era rei de Israel. Mas você sabe o que envolve ser rei de Israel, ter sido rei de Israel na época de Davi? Quais as obrigações que ele tinha diante do Senhor e diante do povo? Davi, meu querido, era um homem de guerra. Quando a nação de Israel pediu um rei para Samuel, a nação de Israel estava sendo atacada pelas nações vizinhas, principalmente os filisteus. Os filisteus que chegaram depois ali na terra de Canaã, provavelmente vieram ali da região ali perto da Grécia, atravessaram o mar e chegaram ali na terra de Canaã, né,
que depois se tornou a terra de Israel, e vivia em guerra contra o povo de Deus. Na época dos juízes, Deus levantou vários juízes para confrontar os filisteus. Por exemplo, Sansão. E aí o povo de Israel pede um rei. Nós precisamos de um rei, porque um rei na época de Davi não é igual o rei hoje. Ontem teve a coroação do rei Charles, né? Lá da Inglaterra, né? Antes era a rainha Elizabeth, agora o rei Charles, né? Eu lembro quando era pequenininho, né? Passava a reprise do casamento dele com a princesa Diana, né? O mundo todo para ver a coroação do rei Charles, né? E ele praticamente não manda nada. Ele governa, mas ele reina, mas não governa. É um trem estranho, né? Eu não entendo também não. Ele reina, mas não governa. Né? Um rei na época de Davi, né? Ele era um líder militar, tá? Homem de guerra, e também um juiz, um julgador das causas dos súditos do reino. As grandes causas iam para a presença do rei. Pequenas causas também, dependendo da gravidade. Tá bom? Estão entendendo até aqui, meus amados? Glória a Deus? Tá bom. Deus levanta Saul. Saul se torna o general, homem forte, né? Deus levantou Saul, falou: Samuel, é o homem alto ali entre o povo ali. Está vendo o homem alto? É ele que vai ser o rei de Israel. Aí Samuel vai lá e olha, é esse aqui, Saul. Saul peca contra o Senhor e é obstinado na sua desobediência, e Deus levanta Davi. E Deus fala a Davi, fala com Davi, eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Você vai ser o líder dessa nação, o rei de Israel, para proteger o povo de seus inimigos. A partir daquele momento que Davi é consagrado rei, o Espírito Santo é com Davi. E aí Davi vai lutar contra Golias, o Espírito guia a pedra na testa de Golias. O Espírito faz de Davi um grande herói de Saul. Davi servia Saul. Mas Saul estava vendo a bênção de Deus sendo tirada dele e sendo colocada sobre a vida de Davi, teve ciúmes e perseguiu Davi. E Davi, né, com todos os seus feitos heróicos, com todo o seu heroísmo, tem que fugir de Saul. E Deus é com ele. Deus o protege, amém, meus amados? Davi se torna rei de Judá e posteriormente se torna rei de todo Israel. Amém, meus amados? Tomando o lugar de Saul. E Davi era um homem de guerra. Um homem levantado para proteger Israel. E é muito importante que você entenda isso, porque a mente do homem atual é uma mente fraca. É uma mente fraca, tá bom, meus amados? A mente do homem atual, por exemplo, fala que policial tem que subir o morro com flores. Isso é fraqueza. Isso não é amor. Isso é fraqueza. Estamos vendo o cidadão de bem sofrer e a bandidagem sendo privilegiada. Tá bom? Tá? Então, um homem com uma mente dessa vai ler a Bíblia e fala assim: meu Deus, não, Deus era muito mal no Antigo Testamento. Você tem que entender o seguinte, meus amados. É muito importante falar sobre isso, porque o versículo 7 aqui é de arrepiar os cabelos de alguns aqui, né? Os pelinhos do corpo. É muito importante que você entenda isso, meu querido irmão. Que Deus, quando uma nação vivia na barbárie, sem governo, com um governo totalmente pervertido e violência, e
imoralidade e tal, Deus mandava avisos, mandava profetas, e quando o cálice da ira dele entornava, ele dava a sentença. Algumas sentenças de Deus, ele mesmo aplicou o castigo. Ele mesmo aplicou o castigo. Dilúvio. Quem mandou o dilúvio? Foi o diabo? Foi quem que mandou o dilúvio, meu querido? Quem mandou chuva de fogo sobre Sodoma e Gomorra? Foi Deus. Mas, um certo período da história, Deus falou o seguinte: olha, Israel, vai ser você Israel, a nação de Israel, vai ser você que vai eliminar essas nações. Eu julguei elas. E Deus avisou essas nações lá na época de Abraão. 400 anos depois, Deus manda Israel, vai lá, julgamento, sentença, elimina essas nações, porque a maldade delas passou do limite. E Davi era esse homem, porque quando, sob a liderança de Josué, a nação de Israel toma conta da terra de Canaã, não elimina todo mundo. E Saul foi um mesmo que não quis eliminar todo mundo. Mas aí Davi também pega essa tarefa de cumprir a sentença que Deus deu. Amém, igreja? É isto que a palavra de Deus diz. Amém? Se a pessoa hoje tem a mente fraca e não consegue compreender o julgamento de Deus, e Deus tem todo o direito de fazer isso, e Ele faz, aliás, Ele faz a todo momento, e Ele continua fazendo, tá? Para quem não sabe, leia lá 1 Coríntios capítulo 11, leia Apocalipse, leia um montão, no Novo Testamento é cheio de exemplos, leia Atos, você vai ver um montão de exemplos. Deus sentencia e Ele mesmo aplica a sentença hoje, ou manda alguém aplicar. Tá? Amém, meus amados? O nosso Deus é o mesmo ontem. Amém? Tomara, meus amados, que essa plateia aqui tenha a mente forte, pautada na palavra, e resista à revelação do próprio Deus. Resisto no seguinte: olha, não, este é meu Deus, eu aceito do jeito que Ele é. Amém, meus amados? Glória a Deus. E Davi era este homem. Ele era um líder militar, mas ele tinha outra função, de julgar. As grandes causas iam para o rei Davi. Davi tinha vários filhos, ele teve várias mulheres. Um dos filhos de Davi se chamava Absalão. Quem já ouviu falar de Absalão? Absalão, se não me engano, é o terceiro filho de Davi. Se não me engano, Davi com Milca. Depois confere lá no texto. Absalão fugiu da presença de Davi porque matou seu irmão Amnon. Amnon deitou com a irmã de Absalão, irmã de pai e de mãe. E Absalão mata Amnon, que é irmão somente de pai. Davi ficou irado e ia aplicar a justiça em cima dele. Absalão foge. Mas aí Absalão usa jeitinhos, porque ele era muito manipulador. O texto mostra isso. E Davi, o furor dele passou naquele momento. E primeiramente aceitou Absalão de volta ali para Jerusalém. Aí Absalão se juntou com Joabe, que era um general de Davi, e manipulou Davi novamente, e conseguiu ser aceito novamente no palácio diante do rei. E aí Absalão, fez para ele uma carruagem, e diante dessa carruagem iam homens, ele gostava de se gabar, gostava de destaque, de mostrar alguma coisa diante dos homens, vai saber o que é. Ele ficava na porta do palácio, chegava um nobre, alguém importante, Davi julgava a causa, Aí Davi julgava, a pessoa saía insatisfeita com a decisão de Davi. Aí Absalão, se fosse eu, o rei de Israel. E abraçava a pessoa, fazia aquela coisa que a gente sabe, que político faz, Vem cá, beijava a criança, vem cá, eu amo vocês.
E aí ele conseguiu, né, seduzir vários corações de nobres de Israel, dos nobres de Israel. Tá? E aí, meu querido irmão, Absalão vê que a influência dele aumentou. Ele fala o seguinte: olha, eu vou para Hebrom, e Hebrom é o segundo lugar mais sagrado para os judeus, é Hebrom, você sabia disso? Né? Era o lugar onde os reis costumavam ser consagrados, assim, ungidos diante de Deus. E Davi, ele foi proclamado rei em Hebrom. Então, uma tradiçãozinha estava começando ali. E Hebrom era o lugar que se consagrava, se apresentava os reis para a nação de Israel. Aí Absalão fala: eu vou para Hebrom, chama toda a nobreza, chama os meus amigos. E muita gente foi e nem sabia o que estava acontecendo. Meus amados, se você quiser conferir, está lá em no segundo livro de Samuel, do capítulo 15 ao capítulo 18. Toda essa história que eu estou contando aqui para você está lá. Tá bom? Amém, igreja? Este salmo tem um contexto. A gente vai para o salmo daqui a pouco, tá bom? Aí Absalão vai lá e se proclama rei. E pegou Davi desprevenido. Davi estava lá em Jerusalém desprevenido. O exército, os generais de Davi, nas fronteiras, protegendo Israel, né? Protegendo Israel e atacando as nações inimigas que o Senhor mandou exterminar. E Davi estava desprotegido. O próprio filho dele se levanta contra ele, com os nobres e muitos milhares de homens, né? Saíram de Hebrom, indo até Jerusalém para matar Davi. Para matar o rei que foi consagrado pelo Senhor. Tá? Davi tem que sair correndo. Ele junta lá os seus filhos, né? Porque Absalão ia matar todo mundo, meu querido. Ia matar Davi, os irmãos dele, tudo. Qualquer um que ameaçasse o poder dele. Davi sai com a família, sai com os súditos, sai com todo mundo ali, né? Na medida do possível. Sai correndo. Durante o caminho ele é humilhado. Um homem chamado, se não me engano, Simei. Acho que é esse o nome dele. Posso. Começa a tacar pedra no Davi, né? Devia ser um dos insatisfeitos com o reinado de Davi, com o julgamento de Davi. Né? Aí Davi, um servo de Davi, deixa eu passar a faca nele. Davi, espera. Eu quero entender o que está acontecendo. O Senhor pode estar me punindo. O Senhor pode estar me punindo. Espera. Vamos entender o que está acontecendo. Aí Davi vai embora. Amigos de Davi abandonam Davi, Mefisbosete, né? Se finge de bobo. O empregado de Mefisbosete ajuda Davi. Quem lembra de Mefisbosete? Um filho de Saul, neto de Saul, se não me engano. Filho de Jonas. Não é isso mesmo? Né? Ele era manco, né? Ele caiu. Né? A ama dele derrubou ele se tornou manco. E Davi adotou ele como filho. Mas só que Mefisbosete, nesse momento, se fingiu de bobo. E Davi foi humilhado durante o caminho. Foi humilhado. E aí, ele procura refúgio em outro lugar, longe de Jerusalém. E ali, ele busca o Senhor. E a cabeça dele, né, fica tranquila, ele pensa. Escreve este salmo aqui, nós vamos ler ele agora. Amém, meus amados? Glória a Deus, igreja. Entenderam o contexto, amém? Vamos ler. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam,
Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Amém, meus amados? Pai Santo, esta é a tua palavra. Que o teu Santo Espírito, meu Deus, nos guie em sabedoria, em entendimento. Meu Pai, que possamos, meu Pai, aplicar de maneira correta este salmo, meu Deus, nas nossas vidas, de maneira que glorifica o Senhor, Pai. Meu Deus, esteja com os meus irmãos, meu Deus, que vou ouvir a palavra, e esteja comigo, meu Pai, que vou pregar a tua palavra. No nome de Jesus, amém. Davi, recebeu notícias de que milhares de Israel estavam perseguindo ele, sendo liderados por Absalão. Davi tinha os seus espiões pelo reino. Com a cabeça no lugar, pensando friamente e entendendo quem ele era diante de Deus, e quem era Absalão, e quem eram todos aqueles que estavam do lado de Absalão, ele invoca o nome do Senhor. Diz o seguinte: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. Absalão conseguiu uma turma boa, meu querido. Guerra civil. Aqui, Davi não vai guerrear contra os filisteus, os amonitas, os moabitas, edomitas. Não. Aqui, Davi vai guerrear contra o próprio povo de Israel. Parte do povo de Israel se levantou contra o rei. Aquele que foi ungido pelo Senhor. Meus amados, o ungido do Senhor, é muito importante você entender isso, o ungido do Senhor. Porque Davi, ele usa essa expressão tanto para falar sobre o Cristo, quanto de si mesmo. Ou Saul. Meus amados, Davi tinha um entendimento tal, ele sabia que ele seria diante de Deus, ele foi consagrado para ser rei, mas enquanto o Senhor não tirasse Saul do poder, Davi não ousava levantar um dedo contra Saul, porque considerava Saul o ungido do Senhor para proteger Israel. Davi não fez um levante contra Saul. Foi o próprio Deus que fez a fama de Davi crescer, porque o Espírito de Deus saiu de Saul e foi para Davi. Amém, meus amados? E Saul, meu querido, foi a partir desse momento, ele foi passou a ser atormentado por espíritos imundos, porque o Espírito Santo saiu dele, abandonou ele, e foi para Davi. E Davi, com a sua fama diante de Deus e dos homens, não ousava levantar o dedo contra Saul. Mas aqui Davi se vê numa situação: o meu próprio filho, a nobreza de Israel, estão se levantando contra mim. Eu sou ungido do Senhor. Não que isso significasse que Davi era vaidoso. Não, meu querido. Você vai ver grandes homens de Deus se defendendo nas Escrituras. Paulo, por exemplo, no Novo Testamento, defende de maneira pontual e bem, como é que fala? Bem determinado, o seu apostolado. Paulo era um apóstolo, Se levantando contra Paulo, também a mensagem que Paulo trouxe para a igreja também ia por água abaixo, e Paulo sabia disso, por isso ele defendia seu apostolado. E Davi aqui neste contexto, milhares de anos antes de Paulo, pelo menos 1000 anos antes de Paulo, ele entende: olha, eu sou ungido do Senhor, o rei de Israel, responsável para proteger a nação,
entendeu? E ele entendia, não, Deus é comigo. Deus está comigo. Absalão não tinha o aval de Deus para fazer aquilo que ele fez. Né? E aqui Davi chega a essa conclusão, olha, milhares se levantaram contra mim, juntamente com meu filho. Versículo 2, são muitos o que dizem ao meu respeito, Deus nunca o salvará. Meus amados, aqueles homens, juntamente com Absalão, da nação de Israel, eles chegaram à conclusão que é a seguinte, é uma conclusão muito conveniente. Davi me desagradou no seu julgamento, ele não fez do jeito que eu queria. Temos aqui um novo rei que faz uma coisa do jeito que eu quero. Né? Vamos tirar Davi. E outra, Deus abandonou Davi. Deus abandonou Davi. Né? Temos um novo rei sobre Israel. Deus abandonou Davi. E Davi fala isso com Deus. Deus, Senhor, estão falando que o Senhor me abandonou. Estão dizendo que o Senhor não vai me salvar dessa vez. Meus amados, estes homens esqueceram. Estes homens esqueceram como Deus vinha abençoando o rei Davi, desde a sua mocidade. Davi, adolescente, cuidando do campo. Deus era com ele contra o urso, Deus era com ele contra o leão, foi consagrado o rei. Deus era com ele quando enfrentou Golias, e Deus estava com ele quando se tornou um capitão do exército de Saul. Isso eu estou falando da minha mente. Não, o texto não fala. Provavelmente, eles chegaram à conclusão, Davi pecou contra Urias, né? Condenado por Deus, né? Deus abandonou ele. É um pecador. Aqui, no contexto aqui, Davi, ele tinha pecado contra o Senhor. Antes ele tinha pecado com Batseba, aquela coisa toda que você já ouviu falar. Mas estes homens esqueceram de algo, né? Da mesma forma que Sansão pecou contra o Senhor e o Espírito deixando ele fraco, quando Sansão se arrependeu, o Espírito voltou e a força dele voltou. Glória a Deus, igreja. O que nós aprendemos com isso? Deus é um Deus que perdoa, amém, meus amados? Glória a Deus, igreja. Deus te perdoa, meu querido. Você que comete pecado, né? Somos pecadores. Deus não rejeita um coração quebrantado. E você tem que entender que os salmos não estão em ordem. Por exemplo, Salmo 51 foi o salmo que foi escrito, Davi se arrependendo quando pecou contra Batseba. Ele foi escrito antes desse Salmo 3, tá bom? Não está em ordem, tá bom, meus amados? Tá? E o Senhor, através do profeta Natan, falou para Davi, Deus te perdoou. Glória a Deus, igreja. Talvez esses homens, juntamente com todo o contexto de não agradar mais do reinado de Davi, juntamente de saber do pecado de Davi, porque a coisa, né, provavelmente ficou pública naquela época, não, Deus abandonou Davi. Deus não vai salvar Davi. E aí Davi fala isso com Deus. São muitos, Senhor, que estão aí na nação de Israel, do povo aí diante do Senhor, está falando aí, olha, o Senhor me abandonou. O Senhor não vai me salvar dessa vez. E Davi coloca isso diante do Senhor. Como eu disse para vocês, Davi foi humilhado no caminho, jogaram pedra nele, abandonaram ele, teve que sair às pressas. Até amigos de Davi devem ter pensado também, olha, parece que Deus abandonou Davi. Situação difícil, meu querido. O exército fiel a Davi estava espalhado em Israel. Para lá, no norte, no sul, no leste, no oeste, sudeste e tal.
e Davi estava sozinho, e ali Absalão conseguiu uma turma boa para perseguir Davi e matar Davi. Mas aí Davi fala com Deus: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida. Davi usa essa expressão: Senhor, tudo que eu consegui até agora, tudo, quem eu sou, as vitórias que eu tive, que terei ainda, é porque é o Senhor que é o meu escudo. Né? Não foi as minhas habilidades de luta e como capitão que me deram a vitória, não. Foi o Senhor que me protegeu. Amém, meus amados? Como diz outro salmo, né? Se o Senhor não guardar a cidade, e Davi sabe disso. Davi fala: Senhor, o Senhor que é o meu escudo. É o Senhor. Entendeu? Não importa se é muitos, não importa o preparo, não importa a quantidade. Né? A minha história chegou até aqui porque o Senhor me protegeu. E outra, Davi fala para o Senhor: é o Senhor que é a minha glória. Meus amados, Davi, ele não se gloria diante de Deus. Davi entende que o crédito todo é para Deus. As mulheres gritaram: Davi matou 10.000. Mas isso, meu querido, Davi sabia, não. O Senhor é comigo. O Espírito do Senhor está comigo. O Senhor é a minha alegria, é o meu sucesso. O Senhor é a minha glória. Amém, igreja? E aí Davi fala o seguinte: é o Senhor que me faz andar de cabeça erguida. Davi, meu querido, aqui ele chega à conclusão: ok, muitos de Israel me abandonaram, estou sendo humilhado, estão falando que Deus me abandonou, mas se eu ando de cabeça erguida, não é por causa dos homens, é por causa de Deus. Meus amados, a melhor coisa que podemos ter neste mundo é não depender de elogios de aprovação humana e contar apenas com Deus. Ter essa segurança, essa firmeza. Porque a pessoa que depende do homem, meu querido, e o louvor do homem é oscilante, de manhã está te abraçando, de noite está esfaqueando pelas costas, você está perdido. Sabe? Principalmente adolescente. Eu me lembro quando eu me desviei, com 12 anos de idade. Adolescente tem muito isso de querer aprovação, de querer uma turminha, né? De querer ser aceito pelos homens, e aquela coisa toda, né? Aquela insegurança, aquela vontade de fazer sucesso no meio de uma turma, e de repente aquela menina bonita olhar para ele, o rapazinho bonito olhar para ele, né? Os filmes mostram muito isso, né? Filme de adolescente. Ah, meu querido, bem-aventurado é o homem que coloca sua confiança apenas no Senhor. É uma libertação, meu querido. Aqui eu vejo Davi libertado, né? E ele fala: é o Senhor que me faz andar de cabeça erguida. Não é julgamento de homem. Meus amados, o homem julga errado, meu querido. A palavra do Senhor julga de maneira certa. Amém? Glória a Deus, igreja. E, meu querido, não importa o pecado, não importa nada. Se você pediu perdão a Deus, se você se arrependeu, né, o Senhor levanta a sua cabeça. Amém, igreja? Amém, meus amados? O Senhor levanta a sua cabeça.
É o Senhor que me faz andar de cabeça erguida. 3 coisas o Senhor faz para o Davi aqui. Protege, Ele que dá glória, né? Ele que é a glória de Davi, e é Ele que proporciona para Davi a força diante das humilhações. Temos aqui, meu querido, uma fé madura. Um homem maduro diante de Deus, que caminhou com o Senhor. Que entende quem é Deus para ele. Pergunte, seu irmão, você entende quem é Deus para você? É muito importante, meus amados. Devemos entender quem nós somos. Pecadores, miseráveis. Mas devemos entender também as bênçãos espirituais que temos em Cristo Jesus. O Senhor Deus Todo-Poderoso diz: entre com ousadia diante do trono da graça. Glória a Deus, igreja! O Senhor diz para nós: aonde abundou o pecado? Antes éramos filhos da ira, agora somos filhos do quê? Filhos do seu amor. Glória a Deus, igreja! Aplauda o Senhor porque Ele é maravilhoso. Versículo 4. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Aí Davi fala: ok, vou orar a Deus. Clamar em alta voz significa urgência, significa conhecimento da dependência. Sabe, meus amados, nós devemos conhecer a nossa dependência do Deus vivo. Porque, meus amados, muitos de nós deixam de orar e esquecemos que é Deus que proporciona todas as coisas. Deus tem abençoado a todos, isso te deixa confundido, meu querido. Deus abençoa ímpios, justos, Ele é bom, Ele é amoroso, amém, igreja? E isto te dá a leve impressão de que você está no controle. Te dá a leve impressão de que você passa em frente do varejão e vê que é tanto de batata. Quem gosta de batata frita aqui igual eu? Né? Delicioso, batata frita cozida também. Você dá a leve impressão que é o seguinte: não, foi a sabedoria do homem, o conhecimento do homem que fez isso. Né? Você levanta e olha para o seu braço, sua mão, as articulações, né? Mesmo que esteja doendo, está funcionando ainda, né? Você está aqui, você está andando. Você esquece que é Deus que proporciona isso. E aí deixamos de orar. A situação negativa na vida de Davi fez ele clamar diante do Senhor. Ao Senhor clamo em alta voz. Urgência, dependência, conhecimento de Deus, conhecimento de si mesmo. Que possamos clamar ao Senhor todos os dias das nossas vidas, amém, meus amados? Se for preciso, em alta voz, dependendo da situação, vem aquela situação, clama em alta voz, meu querido irmão. Porque o nosso Deus não é surdo. E clamar em alta voz não significa para Ele ouvir, não. Significa como que está o seu coração. Clamar em alta voz não é aquela coisa, olha, agora Deus vai escutar, não. Clamar em alta voz significa, olha, é uma situação urgente. Uma situação perigosa. Demonstra como está o seu coração diante de Deus. Alguns dizem que o Salmo 4, a pastora Marilene vai pregar ele semana que vem. Não é isso, pastora Marilene? Foi escrito juntamente com esse Salmo 3. E o Salmo 4 fala de angústia. Né? Porque todos nós passamos por angústia. E quando Davi clama em alta voz, isso demonstra como está o coração dele. E ele fala:
E o Senhor, do seu alto monte, Ele me escuta. Davi estava a quilômetros de Jerusalém. Jerusalém ficava numa região montanhosa. E Davi, lá no início do seu reinado, traz de volta a Arca da Aliança para Jerusalém novamente. E ali o culto do Senhor era feito. Uma vez por ano o sacerdote fazia o sacrifício. E a glória do Senhor se manifestava ali em Jerusalém, de forma visível. E aí você entende porque o judeu, né, talvez até hoje, né, mas nós vemos isso através de Daniel. Daniel estava lá na Babilônia e ele orava em direção a Jerusalém, né, porque o Senhor se manifestava ali, né, o Senhor se manifestava ali. Então, Davi entende, né, ele entendia, olha, Deus se manifesta lá. E ele me responde de lá de Jerusalém. Né, fui expulso de Jerusalém, estou longe, mas o Senhor ouve todas as coisas. E ele me responde de lá. Glória a Deus, igreja. E aí Davi fala: eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Glória a Deus, igreja. Davi entendeu, meu querido. Davi entendeu. A caminhada de Deus fez ele, a caminhada dele com Deus fez ele entender, né, os seus feitos heróicos, os seus apertos, as perseguições que ele sofria. Ele entendeu, eu cheguei até aqui porque o Senhor me ajudou. Por isso que nós dizemos, todo culto aqui, Ebenezer. Nós reconhecemos que chegamos até aqui porque o Senhor nos ajudou. E Davi está fazendo isso aqui, né? Eu durmo e deito porque o Senhor, é o Senhor que me sustenta. Não me assusta os milhares que me cercam, ele diz no próximo versículo. Meu querido irmão, Davi era um conhecedor da palavra de Deus, da lei de Deus. E ele viu, meu querido, Deus livrar Israel, livrar ele mesmo, livrar outros homens. Sabe, ele viu, ele leu lá Josué, bem inferior às outras nações, juntamente com Israel, bem inferior às outras nações lá de Canaã, vencendo. As muralhas de Jericó caíram, né? E Davi entendeu que todo poder, não é algum poder, mas todo poder pertence ao Deus vivo. Glória a Deus, igreja. Todo o poder pertence ao Deus vivo. E ele aplica isso na sua vida. Eu me deito e durmo porque é o Senhor que me sustenta. Não me assusta os milhares, pode ter preparo, pode ser muitos, posso estar despreparado. Meu querido, se o Senhor não deu a ordem, se Ele não fechou a porta não vai se abrir, amém, igreja? Se Ele não abriu a porta, falei certo? Eu sabia que falei errado, eu sempre costumo trocar essas coisas. Se Ele não fechou a porta não vai se fechar. Se Ele não abrir a porta não vai se abrir. Agora falei certo. Glória a Deus, igreja. Aplauda o Senhor porque Ele é poderoso. E ele entendeu isso. Não me assustam os milhares que me cercam. Meus amados, nosso Deus, Ele é todo poderoso. Você crê no Deus todo-poderoso, amém? Você tem que crer, meu querido, mesmo que Ele fale não, tá? E Deus fala não muitas vezes. Ele tem os seus planos. Ele tem os seus planos. Nós continuaremos, você deve continuar confiando
que Ele é o Todo-Poderoso Deus. Versículo 7. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra os queixos de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Levanta-te. Você vai encontrar essa palavra várias vezes no Antigo Testamento. Em uma das aplicações dessa palavra, levanta-te, é para situações de guerra. Quem já leu no Antigo Testamento várias vezes a expressão o Senhor dos Exércitos? Né? Em alguns contextos, o exército significa as constelações, né? O cosmos, as estrelas. Mas em alguns contextos, realmente é o Senhor da guerra. O Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra. Sabe por quê, meus amados? Algo que a igreja perdeu. Olha, primeiro, a igreja, de forma geral, pelo menos aqui no Brasil, não quer a volta de Cristo. Quer casar primeiro, quer aposentar, quer construir a casa, quer, né, que o filho cresça, essas coisas. E a gente perdeu essa perspectiva que o nosso Senhor é um Senhor de guerra. Vou te dar um exemplo. Você sabe o que você está dizendo quando você diz Maranata? O que significa Maranata? Você sabe o que vai acontecer quando Jesus voltar, meu querido? Você sabia que o anticristo vai se juntar com todas as nações contra Deus? Hã? Você sabia? As nações vão se juntar contra Deus, meu querido. Pastor Fabrício trouxe o Salmo 2, né? Falando, por que reis estão se levantando contra o ungido? Hã? Por que Xi Jinping, o presidente da Nicarágua, o Biden lá dos Estados Unidos, estão se levantando contra o Deus vivo e falando, vamos quebrar suas correntes, vamos quebrar a influência dele no mundo? E aí tem várias estratégias para negar Cristo, né? Negando a palavra dele, falando, eu gosto de Jesus, mas não gosto da palavra dele. Tem várias formas, tá, meus amados? Mas as nações do mundo estão se levantando contra Deus. A ONU, com esse trem aí de direitos humanos, está se levantando contra Deus. Porque parece uma coisa, não, é para o bem da humanidade. Não, é contra Deus, meu querido. Porque está querendo arrebentar as algemas de Deus. Porque Deus colocou algemas no mundo para segurar o mal. Hã? E a igreja vai ser perseguida. O anticristo vai se levantar contra tudo aquilo que se chama Deus, que é objeto de culto. Ele vai se sentar no lugar de Deus e vai juntar os exércitos. Hã? Aí o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Isso está escrito lá em Apocalipse. E Jesus Cristo vai pegar em espada? Hã? Está escrito que com o sopro da sua boca vai eliminar todo mundo. Ele vai se manifestar com seus anjos, mas os anjos vão ficar quietinhos. É só para mostrar a glória dele, porque ele é todo glorioso. Amém, meus amados? É só para, realmente, olha, é para todo joelho se dobrar. É para todo mundo reconhecer. Aquele que crucificaram lá em Jerusalém é o Deus vivo, que se entregou por amor para salvar o pecador arrependido. Mas aí as nações vão se levantar contra Deus. E o Senhor vai se manifestar. Quando você diz Maranata, significa que é para você ser feliz. Realmente, o servo de Deus vai ser feliz. Mas o resto, meu querido, tá? A coisa vai ser... Por isso que a Bíblia diz, né, que esse dia é o dia da vingança. É o dia da vingança. Isaías diz isso, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para salvar os arrependidos, os cativos, né, aqueles que têm o coração quebrantados,
né, para dar vida para essa turma, para proclamar o dia do Senhor, o ano da sua graça e o dia da vingança de Deus. Então, meus amados, você tem que tomar cuidado. Você fica ouvindo pastor coach aí, ele não vai pregar isso aqui para você não, meu querido. Ele vai distorcer isso aqui. Ele vai falar, não, isso aqui é na época da lei, nós estamos no tempo da graça. Ele vai distorcer a coisa para você. Para, nesse pacote aí, passar um tanto de coisa e distorcer a imagem de Deus. A ponto de falar, meus amados, que no final Deus vai salvar todo mundo. Que vai ter nada, vai ter anticristo nada, que as nações não vão se levantar contra Deus nada, e que no final todo mundo vai ser salvo. Toma cuidado, meu querido irmão. Tá? Sabe, é amor demais que esse pessoal tem. Isso não é amor não, isso é coisa do diabo. Tá, meus amados? Levanta-te. Vocabulário de guerra. Senhor, pega nas armas. Pega as armas para mim. Davi tinha o direito de falar isso diante de Deus. Ele, como rei de Israel, como ungido do Senhor, para proteger a nação, de inimigos externos e internos, foi para isso que Deus levantou ele, para ser homem de guerra. Né? Deus falou, olha, você é homem de sangue, você é homem de batalha. Entendeu? E Davi simplesmente repete uma oração que ele fez várias vezes. A oração que ele fez diante de Golias, a oração que ele fez diante de filisteus. Levanta-te, Senhor. Né? Esteja com seu ungido, com o rei de Israel. E diz o seguinte: salva-me. Salva-me. Porque Davi entendia que se não fosse Deus, ele estaria perdido. Apesar de que no futuro, Davi crescer um pouquinho de vaidade e se gabar do seu exército, e fazer um recenseamento, tal. Isso nos faz aprender algo. Cuidado. A Bíblia manda a gente vigiar e orar. Quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Muitos anos depois, Davi ficou vaidoso e Deus o castigou. Aí ele se humilhou novamente. E aqui Davi está humilhado, reconhecendo: salva-me, Deus. Salva-me. Meu querido irmão, a nossa dependência de Deus é tanta. Entenda o seguinte: se Davi tivesse 10.000 e Absalão 100 ou 1, ele devia constantemente estar orando: Deus, salva-me. Glória a Deus, igreja. Estão aprendendo no nível de dependência que nós temos do Senhor? E aí ele diz: quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Pastor, que pesado. Não, pastor, Davi tem que dar outra face. Meu querido, Davi é rei de Israel, meu querido. Davi é o ungido do Senhor, tá? Para a guerra, tá? Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz, está até na lição do PG, que eu fiz hoje de manhã. Cristão pode ser policial? Pode? Tem igreja que fala que não. Tá? É isso, está vendo? Cristão pode ser policial, amém, meus amados? As autoridades são instrumento de Deus para manter a ordem. Romanos capítulo 13, amém, igreja? Amém, igreja? Soldados chegaram para João Batista: João Batista, o que devemos fazer para herdar o reino de Deus? João Batista fala com eles: deixa de ser policial. Hã? Foi isso? Não. Deixa de ser soldado. Soldado romano, tá? Deixa de ser soldado. Não, João Batista fala: não, esqueci a palavra, não oprima
o povo. Não roube o povo. Não use da sua autoridade para tirar dinheiro do povo. Aí, onde que eu quero chegar com isso aqui? Imagina você, policial, lá no Rio de Janeiro ou aqui em Belo Horizonte, subir no morro, né, para guerrear, para manter a ordem, para acabar com outro governo paralelo que existe. Você vai subir com flores ou você vai orar a Deus? Deus, guia as balas do meu revólver. Hã? Vocês estão entendendo o contexto agora? Vocês estão entendendo quem é Davi? Meu irmão, tem que tomar cuidado, meu querido. Você está entendendo? Da outra face, está falando das relações pessoais. Aqui estamos num contexto de guerra. Meus irmãos, entendam, um cristão pode ser presidente? Pode. Não pode ser presidente? Você sabe que o exército está na mão do presidente? Aí tem traficante invadindo as fronteiras, ou tem uma nação inimiga querendo invadir e escravizar. O que o presidente cristão vai falar? Vai orar a Deus. Meu querido! A Bíblia diz, depender de vós, o quê? Tem de paz. Agora imagina, isso nas relações pessoais. Agora imagina você na posição de autoridade, responsável por uma nação, sabendo quem você é em Deus e quem é o seu inimigo. Aí Davi, usa essas expressões aqui, que é mais uma coisa poética, quebra os queixos dele, porque, ou seja, na batalha, meu querido, vai ter murro, vai ter soco, vai ter espadada. Então Davi usa essa expressão. Está te assustando ainda essa expressão aqui de Davi? Está na Bíblia. Glória a Deus, igreja. Entendeu, meu querido irmão? Você, meu querido, nas suas relações pessoais, cuidado, você não pode cantar tem sabor de mel não, vou me vingar. Tá? Cuidado com a altivez do coração. Não é isso que o texto está falando não, viu? Se você pensa que é isso, não é isso não, viu, distraído. Interpreta o texto dentro do contexto para não criar heresia. Porque o Sermão da Montanha vale para a igreja. Tá? Aliás, desde o Antigo Testamento, né? O Sermão da Montanha, amar os seus inimigos, está lá. É só ler direitinho. Agora, existe situação, existe aquela posição na qual, que não tem como, meu querido, ir com flores. Você tem pessoas na sua responsabilidade. Você é homem, valente, protetor da sua casa. Está entrando um bandido para fazer mal contra a sua família. O que você vai fazer? O que é que você vai fazer, meu querido? É um contexto diferente. Vocês entenderam? Agora, no contexto das relações, das ofensas, dessas coisas, está entendendo, meu querido? É outra coisa. Tem que ler direitinho o texto. Amém? Glória a Deus, igreja. Amém, meus amados? Porque é necessário falar isso, porque cristão pode ser policial, cristão pode ir para a guerra, né? Cristão pode ser soldado de fronteira, tá bom? Cristão pode defender a integridade física da sua mulher, dos seus filhos. Amém, meus amados? O mandamento é, não assassinarás. Tá bom, meus amados? Toma cuidado, porque politicamente correto faz você ler esse texto, tá vendo? Olha, Deus era um Deus do Antigo Testamento, agora é outro. Não, toma cuidado, meu querido. Toma cuidado. Tá? Realmente, a igreja vai ser perseguida. A gente vai ter que dar outra face no ambiente de perseguição. Você está entendendo? Mas a igreja pode fugir. A igreja pode, para as autoridades, pedir os seus direitos. Mas se o irmão é policial, protetor da nação, protetor do cidadão, ele tem um dever. E a mesma coisa está acontecendo aqui com Davi, o ungido do Senhor, levantado pelo Senhor para ser um líder militar, protetor da nação. Entendeu?
Paulo diz que as autoridades são ministros de Deus, levantados por Deus para serem os vingadores de Deus. Romanos 13. Se você se comportar mal, não é à toa que ela vai trazer a espada. Novo Testamento. Amém? Não estamos mais no contexto de nação de Israel. A igreja não é uma nação, mas é um povo entre as nações. Amém? E a mesma coisa, né? A mesma autoridade que Davi tinha para proteger Israel, Deus deu para o Império Romano para manter a ordem. Tá? Para manter a ordem naquela época. Por isso que Paulo fala: respeite as autoridades, porque são ministros de Deus, né? Não tem autoridade que não é levantada por Deus para manter a ordem. Se você se comportar bem, terá dela o louvor. Se você se comportar mal, não é à toa que ela traz a espada. Glória a Deus, igreja. Deu para entender? Amém, meus amados? Concluindo, versículo 8: do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Ou seja, apesar desse levante em Israel contra o ungido do Senhor vai vir um livramento, Ele vai me proteger e a nação de Israel vai ser abençoada. É isso que Davi está falando aqui. E ele escreveu este salmo para ser cantado, para que todos soubessem que o Senhor é com aqueles que Ele ungiu para o determinado serviço. Amém, meus amados? E o livro de Reis vai tratar justamente disso. Se o rei é fiel a Deus, Deus o protege e dá vitórias, meu querido, e vitórias fantásticas. Vitórias impossíveis, Deus vai lá e abençoa. Se o rei, o ungido do Senhor, é infiel a Deus, Deus castiga. Tá? Quem são os ungidos do Senhor hoje? Nós. Amém? Fiquei com medo de alguém falar agora, hoje é o pastor. Aí daquele que, né, tocar no ungido do Senhor, né? Não. Ai daquele que tocar na igreja. Lá em Apocalipse está escrito de almas que foram mortas, de pessoas que foram mortas por causa da perseguição. E elas estão clamando debaixo do altar lá no celestial. Justiça, justiça. E Jesus fala: espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Ainda tem algumas coisas para se cumprir. Tá bom? Então, meu querido, o Senhor continua pelejando por nós e um dia Ele vai estabelecer a justiça em toda a terra. Amém, igreja? Aplauda o Senhor porque Ele é maravilhoso. Aplicações para a sua vida, meu querido irmão. Como você pode ler esse salmo e aplicar para a sua vida, né? Como eu disse, né, você não é um rei como Davi, você, né, tem que tomar cuidado, tá bom, meus amados? Né? Mas uma aplicação você pode ter sim, várias aplicações. Primeira, responda com fé a qualquer situação. Entenda quem Deus é. Peça perdão pelos seus pecados. Ande em comunhão com Deus e você estará debaixo, né, de Deus. Amém, meus amados? Responda sempre com fé. Tá bom? Tome cuidado, meu querido irmão, para não pegar esse texto e desejar a morte dos seus inimigos, tá? Não é isso que o texto está falando, não. O texto está falando de proteção. Tá? O texto é de um rei pedindo proteção a Deus contra o golpe de Estado. Tá bom? Mas se você tem um inimigo, meu querido, olha, a Bíblia fala, depender de vós o quê? Tem de paz. Mas se você tem um inimigo, faça o bem por ele, para ele, ame ele, ore por ele, e se ele estiver fazendo mal para você com palavras, peça a Deus, Deus, fecha a boca dele.
né? Se ele faz o mal para você com os braços, peça a Deus, Deus, segura os braços dele. Tá? Não é pecado orar isso não. Contanto que você não alimente ira, vingança no seu coração e que você ame o seu inimigo. Amém, meus amados? Glória a Deus, igreja. Responda com fé em qualquer situação. É assim que o servo de Deus faz. Entende a soberania de Deus, entende o poder de Deus e clama o Senhor. Confie na soberania de Deus, meu querido. Meu querido, mesmo se Deus falar não para você, Deus é soberano. E no final a sua justiça vai ser estabelecida. Confie na soberania de Deus. Outra aplicação. Louve ao Senhor. Por quê? Por que louvar o Senhor? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. E o Senhor, como diz Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, está esmagando o diabo debaixo dos nossos pés. Glória a Deus, igreja. O Senhor está esmagando o diabo. Louve o Senhor por causa disso. Como diz João, na sua primeira carta, capítulo 5. Quem está com Cristo, o maligno não o toca. Glória a Deus, igreja. Louve o Senhor por causa disso. Porque o que a lei não pôde fazer, Ele fez enviando o seu próprio Filho. Pagou pelos seus pecados. Você agora é filho de Deus. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor porque Ele está destruindo os seus inimigos. E quais são os inimigos do cristão? Ele mesmo, o sistema e o diabo. E o Senhor está destruindo. Dia após dia, o Senhor está nos santificando com o Santo Espírito dEle. Dia após dia, Ele tem nos dado vitória contra o mundo. E dia após dia, Ele tem derrotado Satanás nas nossas vidas. Amém, meus amados? Louve ao Senhor para a glória dEle. Fica de pé, no nome de Jesus.